bênçãos vão os servos desfrutar. E Jesus os saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Bênção e a maldição. Deus, Ele coloca você num ambiente como esse, permite que você venha para você receber dEle, da presença dEle, a cura necessária para a tua alma. Em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em nome de Jesus. 1 Reis, no capítulo 19. Primeira Reis 19. Todos acharam? Está escrito assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com muito medo, levantou-se para salvar a vida, e se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou debaixo de um zibro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zibro. E eis que o anjo tocou nele e disse: levanta-se e come. Vou baixar um pouquinho o fundo lá. E Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre as pedras, e brasas, e jarro de água, e comeu, bebeu, e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, e tocou nele, e lhe disse: levanta-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe,
o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. Só ficou eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daqui e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz que lhe disse: o que está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e eles estão querendo tirar-me a vida. 15. Então o Senhor disse a Elias: volte ao seu caminho para o deserto do Damasco. Chegando lá, unja a Jael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Senhor, aqui estamos diante da tua palavra, viva, eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Deus, aqui nos encontramos reunidos como igreja, e tua palavra nos diz que o Senhor se faz presente. Que privilégio para nós. Senhor, estamos lendo a tua palavra e sei que ela é viva e eficaz. Eu sei que ela é poderosa para nos dar, Senhor, o alimento necessário para vivermos, meu Deus, o amanhã. Por isso, fala ao nosso coração de maneira clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Você diz: sente, glorificando ao Senhor. Amados irmãos, estamos mais um dia reunidos no culto da palavra. E o nosso Deus, Ele deixou a palavra, as escrituras, para nós vivermos nesse tempo, andando segundo aquilo que Ele deixou como exemplo para a nossa vida. Estamos falando de um homem que marcou profundamente a sua geração. O homem que viu o problema e, ao ver o problema, ele buscou a face de Deus em oração, em clamor. Buscou a face de Deus, pedindo a Deus que usasse a sua vida, que fizesse dele um instrumento para aquele cenário que estava ali em Israel. E a palavra do Senhor nos diz que este homem chamado Elias, ele aparece, não motivado pelo pai, não motivado pela mãe, não motivado pelo amigo, não motivado por um profeta, mas eu creio,
com um sentimento de indignação. Por quê? Porque a desordem estava prevalecendo, a mentira, a injustiça, o suborno, a maldade, tudo aquilo que nós ouvimos no domingo estava sendo aplaudido, e a palavra de Deus estava sendo negligenciada, afastada, e o povo estava indo por um caminho de morte, um caminho de sofrimento, um caminho de caos. E Elias, ele olha para esse cenário, e ele agora sai para profetizar sobre o povo, sobre o rei, sobre toda a nação, que não choveria por um tempo, segundo a sua palavra. Irmãos, eu quero que você entenda que o Espírito Santo ministrou no meu coração para nós não deixarmos que o desânimo entre no nosso coração. Eu quero que você entenda que você também está vendo um cenário. Eu quero que você entenda que as coisas estão acontecendo, mas muitos estão dispersos. Muitos estão procurando a face do Facebook, do Instagram. Muitos estão procurando o YouTube, o TikTok, ou um joguinho. Mas Elias entendeu o cenário, e Elias foi buscar a face do Senhor. Usa a minha vida, Deus. Usa a minha vida, porque eu conheço a história, que o Senhor não tem o culpado por inocente, nem o inocente pelo culpado. Que o Senhor trata cada um segundo as suas obras. Deus, usa a minha vida, porque o povo está negligenciando, o povo está sonolento, o povo está disperso, correndo de um lado para o outro, procurando algo que possa acreditar que vai desfrutar, mas não podemos desfrutar, senão primeiramente agradar ao Senhor, deleitar no Senhor. Amado, e Elias vai nos dizer que ele, ao profetizar, ele vai dizer: não vai acontecer segundo a minha palavra, o Deus a qual a face eu estou. A face de Elias estava olhando para o céu, a face de Elias estava olhando para Deus, e ele estava entendendo que Deus estava sendo longânimo, e ele falou: eu posso fazer algo, eu vou sacudir esse povo. E ali ele recebe o nome do perturbador de Israel. Por quê? Porque existem muitas pessoas, irmãos, que estão satisfeitos com as migalhas de Satanás. Existem muitas pessoas, irmão, que estão satisfeitos em ganhar um valor e ficar ali fazendo vista grossa para aquilo que está acontecendo. Irmão, esse mundo tem dono. Esse Brasil tem dono. Nós precisamos entender que tudo que existe nesse mundo foi feito para a glória de Cristo. Tudo que existe foi para que possa estar alinhado com a palavra de Deus. Não adianta nós desconectarmos dessas coisas e acharmos que nada vai acontecer. Vai acontecer, irmão. Elias entendeu isso. Elias poderia ficar no seu canto, Elias poderia ficar escondido, Elias poderia ficar ali e dizer: sabe de uma, eu vou trabalhar, eu vou comprar, eu vou viver. Não, Elias falou: não adianta eu pensar em comprar e vender, sabendo que Deus vai estender a sua mão com a sua santa ira, que eu posso fazer algo no meu tempo. E a Bíblia nos diz que Elias profetizou. Irmãos,
Se você não buscar a mente de Cristo, irmão, você vai ficar na igreja e achando que você está aqui simplesmente só para cantar, para orar. Não, irmão, você está aqui para falar fora daqui, expressando a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos nessa visão. As coisas que aconteceram vão acontecer novamente. Lembra, evangelista? Não fale essas coisas não, Elias. Lembra? E Deus ministrou no nosso coração. Não fale essas coisas não, João Batista. Irmãos, o desejo do Senhor é que você entre neste lugar com o coração. Senhor, a minha vida já foi morta, agora só precisa ser vivificada na tua presença, para que eu não venha ficar morno. Irmãos, nós olhamos, quando é algo carnal, todo mundo se envolve, todo mundo está presente. Você vê pai, você vê mãe, você vê irmão, você vê todo mundo, porque é algo carnal. Amado, quando é algo espiritual, você acha que Elias não tinha irmão, não? Você acha que Elias não tinha pai, não? Você acha que Elias não tinha parente, não? Irmão, poucos são aqueles que querem realmente glorificar a Cristo, irmão. E você tem que buscar mais e mais orar, jejuar, clamar: Senhor, a minha vida, eu já entendi que eu morri. Eu estava conversando com a missionária Rayane, e tem hora que eu fiquei lembrando das coisas que aconteceram comigo. Era para mim ter morrido ali. Era para mim ter morrido ali. Era para mim ter morrido ali. Há quase 30 anos atrás. Eu creio, 30, vamos dizer 28. Eu estava lá no rio da nossa cidade, chamado Lauoricó. 6 horas da tarde, tudo escuro, e o pessoal matando passarinho, e o passarinho vai, chama, dá uma badocada, quem sabe o que é, né? O passarinho cai no meio bar da ponte. Eu falo: eu vou buscar. 6 horas, já escuro, eu dou um pulo de agulha, a pedra estava lá. Quando eu bati, irmão, na pedra, eu sentia só voltando. Quem fez eu voltar, irmão, daquele pulo que eu dei, eu voltar, e os amigos me segurar, eu bati minha cabeça, e o buraco estava na cabeça. Quem ia me achar se eu desço? Irmão, não viva para o seu pai, não viva para sua mãe, não viva para o seu filho, não viva porque você já era para estar morto. Você está vivo porque Deus quer que você seja o Elias para esse tempo, para você falar, irmão. Não podemos nos calar. Não é sobre A ou sobre B, é sobre a palavra de Deus, irmão. Onde a palavra de Deus é honrada, há prosperidade sobre o povo estava negligenciando, e Elias falou: vocês vão ver que não vão ter prosperidade para vocês, vocês vão procurar alimento e não vão achar. E nós estamos aqui, irmão, como servo do Senhor, para dizer: se a palavra de Deus não está sendo honrada, não está sendo propagada, temida, buscada, exposta, tenha por certo que Deus não está se agradando. E Elias disse que não viria prosperidade, mas sim escassez. Isso acontece, irmão, na tua casa. Se a palavra de Deus não é honrada, não espere bênção, vai vir maldição. Irmão, isso é no teu bairro. Se lá não é a palavra de Deus honrada, a prosperidade não chega lá. É o caos, a miséria, a violência, o tráfico, a bandidagem, tudo que é ruim na tua cidade. Se a palavra de Deus não é honrada, não é temida, é o caos, é a miséria, é a desgraça que chega. E Elias entendia isso.
por isso que ele queria que o povo se convertesse. E não choveu, irmão. E veio o caos, veio a miséria. Mas não faltava para aquele povo que estava buscando agradar a carne, mas estavam sentenciados ao inferno. Agora Elias, ele leva o povo para estar diante do cenário para dizer para o povo: Deus é o Senhor da vida de vocês. Vocês devem conhecer o Senhor como o único e suficiente Deus. E nós sabemos a história que aconteceu. Elias sozinho, não tinha ali o pai para dizer: vai Elias que eu estou com você, vai Elias que eu estou intercedendo pelo teu ministério, vai Elias, quando tu precisa Elias para fazer isso, quando tu precisa para promover isso, quando tu precisa para que esse evangelho que queima no teu coração seja pregado, Elias. Não tinha ninguém, mas Elias estava convicto: Deus me deu vida quando eu estava morrendo em muitos lugares que vocês nem sabem. Você dá para entender que isso é sobre nós, irmão? Irmão, é sobre você. Não fica olhando: ai meu pai, ai minha mãe, ai minha esposa, ai irmão, já era para nós estarmos mortos e Deus nos deu vida. É para focar nele. Deixa aqueles que estão: ai meu amorzinho, ai meu bebezinho, ai irmãos. Esses, quando as coisas apertam, ele sabe, ele melhora, ele se torna melhor do que você e do que a mim. Você acredita nisso? Um dia eu ministrei na igreja, tem muito tempo, e eu falei sobre isso. Eu falei que ali estava um pai que tinha uma filha de 12 anos, eu penso, e ela chegou naquela idade e começou, a entrar naqueles dias. E a Bíblia diz que foi por quanto tempo? Por 12 anos. 12 anos. Provavelmente aquela mulher ficou ali 12 anos sofrendo. E o pai: não, eu não quero não. E eu ministrei sobre isso, falando que certamente aquele pai foi até o fariseu para dizer: rapaz, tem um tal de Jesus aí. Ixi, vai não. Precisa ir não. Para quê, moço? Isso é seita. Para que tu vai buscar Jesus? Precisa não. Aí a Bíblia nos diz que eu estou vendo com um olhar de pregador, irmão. E aí o fariseu Jairo, vendo a filha dele morrendo, ele falou que vai esperar outro. Aquele bobão lá esperou, foi 12 anos. A filha quase estava morrendo, está morrendo. Eu vou esperar, eu vou correr logo aos pés de Jesus. Entendeu? Você entendeu? Existem pessoas, irmão, que não quer fazer intensamente, porque não aconteceu ainda na vida dele o ajuste. Então ele faz vista grossa. Mas quando acontecer o ajuste, ele vai dizer: sabe de uma? Eu tenho que correr, porque fulano está muito lerdo, fulano está muito devagar. E eu sei que para ir na presença de Jesus, tem que ir para mergulhar. Ele caiu, foi de cabeça nos pés de Jesus. Então nós precisamos entender que Elias, ele estava lá sabendo, sabe de uma? Ainda que meu pai não quer, ainda que minha mãe não quer, ainda que meu irmão não quer, a minha esposa não quer, eu quero servir ao Senhor com a minha vida. Agora não pense, irmão, que vai ter promoção do homem. Elias ressuscitou, Elias multiplicou, Elias orando fez cair fogo do céu. Agora a Bíblia nos diz que Elias olha para um lado, olha para o outro e fala assim: cadê o povo? Cadê o povo? Que eu abri os olhos, que eu falei da palavra de Deus. Agora o que nós ouvimos é uma mulher dizer assim: olha, certamente, onde nós lemos, eu vou matar Elias. Irmão, eu quero que você entenda que nós podemos estar nessa situação em que nós fomos chamados por Deus para viver esse tempo
Então não cria expectativa, não deixe que o desânimo entre no teu coração, porque as pessoas A ou B não vê você como Deus vê. Se apegue a Deus. A Bíblia nos diz que essa mulher falou: eu vou matar Elias. E eu acredito, irmão, que fez Elias ter medo foi porque ela disse algo. Sabe o que ela disse? Está escrito aqui para nós. Então, versículo 2:19. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem se amanhã a esta hora eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que fiz com a vida de cada um deles, que você fez com a vida de cada um deles. Sabe? Aquela mulher estava dizendo assim: olha, nada, mas absolutamente nada vai arrancar do meu coração a confiança que eu tenho no meu Deus. E eu vou honrar o meu Deus, que eu vou te matar, Elias. Irmão, tem gente que se perde por pouca coisa. E Elias tinha uma convicção: essa mulher, ela verdadeiramente não abre mão do seu Deus. Ela vai me matar, porque ela botou o nome do seu Deus. Entenda o que eu quero dizer. Elias viu que ela falou no nome do Deus dela. Então Elias sabia: essa mulher vai me matar, porque ela honra o Deus dela. Agora, veja quantas pessoas que falam no nome de Deus, que fala que vai honrar Deus, que Deus é tudo, que Deus, mas quem olha assim fala: ih, não vai acontecer nada, fulano já falou um bocado de vez isso. Mas Elias sentiu temor, porque viu aquela mulher com tanta raiva de dizer que ia matar ele. Eu quero que você entenda que Elias olhou para um lado, olhou para o outro e fugiu. E ao fugir, irmão, o anjo aparece para ele. E quando o anjo aparece para Elias, ele vai trazer para Elias aquilo que nós precisamos nesse tempo, para que o desânimo não tome posse de nós. É o que nós, ou muitos, nesse tempo, fica desanimado, porque está vivendo algo, manifestando algo, alegre em algo, mas pensando que não vai ter o contra-ataque. Vai ter o contra-ataque. Elias fugiu, correu, e ali ele dormiu, e ali ele poderia acordar, e depois fugir, mas quando ele dormiu, o anjo toca nele, e vai nos dizer dessa forma: deitou-se e dormiu debaixo de um zibro, de uma árvore, e eis que um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Irmão, nesse tempo em que as pessoas vão se afastar das coisas de Deus, as pessoas não vão dar crédito, as pessoas não vão confiar, você deve comer a palavra de Deus, dizendo: essa é a vontade de Deus. Ainda que se levante um exército contra mim, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Irmãos, coma, medite na palavra. A minha vida está na mão do Senhor. A minha vida está na mão do Senhor. O que vai acontecer comigo depende da vontade de Deus. Foi assim. Ninguém toca nos ungidos do Senhor sem primeiramente não passar pela provação dele. Elias, ele correu, comeu, e a Bíblia nos diz dessa forma: Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre a pedra em brasa, um jarro de água, comeu, bebeu e tornou a
dormir. Amado, quando fala em dormir, fala o que, irmão? Quando se fala de dormir, é sempre quando o Senhor desperta tu que dorme, e Cristo resplandecerá sobre você. Irmãos, nós estamos nesse mundo como atalaia, como vigia, como aqueles que estão olhando para anunciar que algo vai acontecer. Quando eu falar que a espada vai vir e você negligenciar, a espada virá, mas sobre você eu vou requerer o sangue daqueles. Então, nós estamos nesse tempo não para dormir espiritualmente falando, mas para estarmos, depois de comermos e bebermos, ligado para dizer para as pessoas. Então, a pessoa vem no culto domingo, no culto de terça já não quer vir, no de quinta já não quer vir, no domingo quer vir. Irmão, estão dormindo. Porque você pode comer, chegar no culto de terça, ser uma boca de Deus para falar algo para alguém. Deus pode trazer alguém aqui, a sua oração pode despertar alguém, pode fazer com que as pessoas se convertam. A sua canção com intensidade, com amor, com verdade, que você está viva, pode fazer outra pessoa viver. Hoje mesmo eu entrei para marcar luz em um lugar, a mulher abriu, eu estava ouvindo um louvor, marcando. Quando eu olho para a mulher estava chorando. Falei, tudo bem. Aí dei a conta para ela, mas eu senti que o Espírito Santo estava falando no coração dela. Então, se nós ficarmos acordados, irmão, ligados com as coisas de Deus, Deus vai usar a nossa vida, ainda que nós não estamos nem vendo. Mas é preciso nós estarmos ligados, não dormindo. E uma das coisas que Deus quer que você entenda, que nós, para vivermos o que Deus tem na nossa vida, não é só nós vimos para a igreja e cantou, orou e acabou. É comer, é beber. Elias comeu, bebeu, mas chegar em casa não é para dormir, irmão. É para pensar o que eu posso fazer mais pelas coisas de Deus. Eu estava com a missionária Raeli lá, falei, vamos tocar um louvor aqui hoje, vamos. Cheguei do meu horário de almoço, rapidamente, comi para sair correndo, falei, vamos tocar aqui para a gente cantar um louvor na igreja, para a gente, irmão, quando você saber que você vai estar naquele dia na igreja, se prepara, aquele dia é o dia que eu vou estar dirigindo, eu vou estar cantando, eu vou estar orando, eu vou estar me preparando, porque eu tenho que estar vivo, eu não tenho que estar dormindo. E muitas das vezes a gente estamos dormindo. Amém ou não amém? Amém ou não amém, irmão? Dormindo, as pessoas vão vir, irmão. Mas se você estiver dormindo, você não vai inflamar ninguém. E Elias dormiu. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor aparece para Elias. Elias, o que é que você faz aí, Elias? Ele vai questionar o que ele fez e que não houve resultado aos olhos dele. Irmão, eu quero que você entenda, para nós finalizarmos, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. O desânimo vem porque nós acreditamos que estamos sozinhos, que fizemos muito e não fomos reconhecidos por todos. O desânimo vem e nós acreditamos que o que devemos fazer é nos esconder, para não querer ser mais um agente da manifestação do poder de Deus. Mas a vontade de Deus é que você continue fazendo, não olhando para o resultado para você, mas aquilo que você está deixando para uma geração, que é a intensidade de viver para a glória de Deus, independente da quantidade. Vai estar 4, vai estar 2, venha, hoje eu vou louvar. É hoje que eu vou louvar? É hoje que eu vou louvar. Não venha para louvar, olhando para quem está aqui, porque quem está aqui pode estar desligado. Venha como se Deus está ali te olhando, e você está entendendo que Deus está. Eu quero primeiramente provar o seu coração para mim, para depois eu trazer as pessoas. Então nós precisamos mudar a nossa vida, para nós não estarmos como Elias, desanimado.
porque o desânimo nos trava e nós acreditamos que já fizemos demais, quando na verdade não chegamos no propósito de Deus. E o propósito de Deus era que Elias chegasse e ungisse reis, ungisse profetas para viver naquele tempo ao qual Deus havia determinado. Por isso nessa noite você está aqui e você está vendo que Elias por um momento desanimou, porque ele acreditou estar só e acreditou que fez demais e não teve o resultado que ele queria. Mas não olhe para o resultado que você quer, olha para o resultado que Deus quer. E o resultado que Deus quer é que você esteja vivo, comendo, bebendo e andando e falando do amor dele, e o demais será acrescentado, porque nós não estamos aqui para agradar homens, nós estamos aqui para agradar a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Agora, você ouviu a palavra do Senhor. No versículo 15, o Senhor disse para Elias, que está dizendo para nós agora: então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, você vai ungir. Você vai ser alguém que vai transmitir poder de Deus para as pessoas. Amém? Abaixe sua cabeça. Pai, Senhor, aqui estão os teus filhos, Senhor. Ó Deus, que teus filhos não venham, Pai, olhar com desânimo, Pai, acreditando que está fazendo muito ou que não tem muito para fazer, porque não vê. Meu Deus, ó Pai, possa ser pessoas, ó Deus, que possa, ó Pai, acreditar, Deus, que está faltando algo para eles dar o melhor para Ti. Deus, que todo desânimo, que toda caverna, que toda, Pai, aquilo que queira ocultar, aquilo que o Senhor fez na vida deles, ó Pai, porque primeiramente, antes de enviar, Senhor, o Senhor faz algo na nossa vida. E Tua palavra nos diz que não pode colocar uma cidade escondida. Ó Deus, ó Pai, que foi, ó Deus, não pode colocar, Senhor, meu Deus, ó Pai, uma lâmpada, meu Deus, ó Pai, candeeiro debaixo, meu Deus, ó Pai, da mesa, quando foi acesa, ó Deus, mas coloca no alto, para que possa clarear toda a casa. Ó Deus, aqui estão os teus filhos, e o Senhor ministrou no meu coração, meu Deus, ó Pai, sobre desânimo. Meu Deus, que teus filhos possam tirar do coração tudo aquilo que possa colocar desânimo, ó Pai, porque eles possam entender que eles já morreram lá atrás, o Senhor que deixou eles viverem, e viver agora para a Tua glória, não para o pai, não para a mãe, para o meu filho, para a minha esposa, não, Senhor, porque o Senhor pode nos levar, e nosso pai pode ficar, nossa mãe pode ficar, nossa irmã pode ficar, nossos filhos podem ficar, e eu não deixei, meu Deus, um legado como Elias deixou. Por isso eu te peço, joga por terra todo espírito que queira contra a vida do meu irmão, no nome de Jesus. Você diz? Aplauda o Senhor Jesus Cristo.